comentar com você neste vídeo sobre o interesse do Galão da Massa pelo Eduardo Domingues, que é o atual técnico da equipe do Estudiantes de La Plata, lá da Argentina. Então eu quero colocar umas questões aqui importantes para vocês, como o Eduardo Domingues costuma trabalhar, se ele de fato é um perfil interessante para o Galo e outras coisas mais. Antes de qualquer coisa, peço que você veja o vídeo com muito cuidado e considere se vale a pena deixar o seu like. Se você considerar a análise consistente, deixa o like. Se não considerar, não precisa, tá? Like não precisa ser de graça, entenda isso, ok? Da mesma forma, se você tiver condição, envie um Pix para uma força para o canal. Mas, desde que a análise seja consistente, desde que você tenha condição para tal, desde que você tenha vontade de fazê-lo também. Não atender a nenhuma dessas condições, tá tudo muito bem, porque você já me ajuda simplesmente vendo os vídeos, deixando comentários assim por diante. Então vamos pontuar algumas questões aqui importantes, e aí me baseei um pouco também da experiência que tive de muito trabalho fora do país, aqui na América Latina, analisando e conhecendo os clubes de futebol, o modus operandi dos clubes, sobretudo da Argentina, que foi o lugar que apenas nos últimos 10 anos, né, em que eu parei de viajar, nos últimos 10 anos, antes de eu parar de viajar, eu fui 64 vezes à Argentina. Então, todas essas províncias eu pisei, em todas elas. Então eu conheço muito o modus operandi. Então eu queria falar uma coisa para você aqui. Você acha, por exemplo, que se o Galão da Massa desejar tirar um técnico do Botafogo, ele vai conseguir com facilidade? O técnico está muito bem empregado no Fluminense. Está muito bem empregado. Não é nem o caso de estar mal. O Galão vai conseguir tirar do São Paulo. Mesmo do Santos, que vive uma crise e tal. É fácil tirar um técnico do Santos hoje? Mesmo na crise que está, não é fácil, né? Imagina se o Santos estiver muito bem. Ainda mais difícil. Então por que cargas d'água a gente tem essa mania de achar que um clube grande brasileiro vai lá na Argentina e pega um técnico na hora que desejar, na hora que quiser? Não é assim que funciona. Tá? Os técnicos argentinos também recebem bem, tá? Recebem muito bem e recebem sobretudo estrutura de trabalho que em geral não é dada para eles aqui no Brasil, pelos nossos clubes, né? Uma questão importante que é o departamento de futebol, que é uma instituição, que é uma piada dentro do clube de futebol. No Galo a gente ri, tem que dar risada do que significa departamento de futebol, desde do comandante total do departamento, como também digamos, da equipe mais técnica do departamento de futebol. É risível, né? Então isso não acontece muito na Argentina. Então o trabalho é muito facilitado para o técnico. Isso também dificulta muito as coisas. Não é simples tirar um técnico da Argentina. O Eduardo Domingues precisa querer sair. Ele sabe que ele tem um projeto lá no Estudiantes, já está há mais de 2 anos no clube, é um vitorioso no clube, atual campeão argentino, fez uma grande Libertadores. Olha, complicou demais para o Flamengo, que precisou de penalidades para eliminar o Estudiantes de La Plata. Então não é tão simples assim, mas presumindo que sim, ele já está querendo sair, tá? Do clube de La Plata. Ele quer treinar no Brasil, que é outra coisa também, né? Qualquer técnico sul-americano quer treinar no futebol brasileiro, a gente acha isso também, né? E não é bem assim que funciona necessariamente. Então veja, o Eduardo Domingues, presumindo que ele queira mesmo trabalhar no Galo, que de fato essas negociações estão acontecendo, isso é porque provavelmente ele achou que a etapa dele, o ciclo dele no Estudiantes já terminou, pelo menos este ciclo atual, que foi muito vitorioso, diga-se de passagem. Bem, então outra coisa que eu queria pontuar para vocês, antes de falar de como o Eduardo Domingues pode ou não ser interessante para o Galão, e você pode ficar surpreso no que eu vou falar aqui neste vídeo. Eu queria também dialogar um pouco essa questão aí da calma, né, que os dirigentes do Galo estão implementando para a contratação, né? Falando o tempo inteiro que precisa ter calma para não fazer errado. Mentira, tá, gente? Isso é mentira para vocês, isso é incompetência. Incompetência virou calma agora. A dificuldade de contratar porque não tem um projeto, porque eu não tenho nenhum diretor de futebol que fale sequer uma língua estrangeira para viajar, né, tal, ou mesmo que não fale, mas que leve alguém, mas ele não sabe nem onde fica a Argentina, provavelmente. Meu amigo, mostra aqui a Argentina no mapa, Paulo Brax, ele vai apontar o Uruguai, sabe, coisa assim, né, vai colocar o dedo no Paraguai. Não, é Argentina, desculpa, Argentina. Aí coloca o dedo no Chile, sabe, no mapa lá, coloca o dedo no Chile. É difícil, né, então aí eles têm essa dificuldade e eles falam que tem calma. Tá? Meu amigo, o tempo está rolando. Né? O melhor momento para contratar o técnico é começo de temporada, para que eles preparem a equipe para as principais competições que virão na temporada. Mas não, vão contratar em cima da hora, quando a coisa estiver... aliás, o Brasileirão já começou. Né? Então vamos lá. Impressionante essa gestão do Galo aí. É muito complicada mesmo, mas vamos falar do Eduardo Domingues, se ele é um bom nome ou não. Fica comigo aí que você pode se surpreender. Vamos lá.
Como é que ele gosta de treinar a sua equipe em campo? Bom, o Eduardo Domingues é um tipo de técnico de uma linha de futebol, um modelo, digamos que, um tanto quanto adaptável a certas situações, mas é um modelo misto, tá? É um técnico que prepara a sua equipe para se defender e prepara também a sua equipe para atacar, né? Então ele está ali no meio, né, entre o Carlos Bianchi, digamos assim, e o Bielsa, né? Que são duas linhas de treinadores no futebol argentino que fizeram muita história, sobretudo o Bielsa, né? Os técnicos mais modernos tendem a pegar, inclusive, um pouco aí de cada um, né? O Simeone é um técnico extremamente bielcista em alguns pontos, né? Embora seja extremamente defensor, né? E neste caso, bianchista, né? Bianquista. Vamos lá, então. O Eduardo Domingues ele gosta de treinar a equipe para defender e para atacar, né? E a equipe ataca quando melhor, quando for mais aplausível, mais interessante, e defende quando for melhor defender. Então, esse tipo de treinamento, na minha opinião, é bastante interessante porque requer, tá? Primeiro ponto aqui, requer uma grande preparação física. Como é que está o departamento de preparação física do Galo? Porque é necessário que o jogador esteja muito bem fisicamente para ele fazer esse trabalho de marcar, de construir, de voltar, de ajudar na marcação e assim por diante. Então o Hulk, com 54 anos, já está na hora de parar. A gente pode ter o Hulk aí no começo até atuando como titular, depois a gente vai ter aquelas crises do Hulk não jogando nada, indo pro banco, aí começar a reclamar com o treinador. Isso pode realmente acontecer. Por quê? Para o Hulk jogar de titular, ele vai ter que entregar realmente fisicamente, não é apenas... a equipe não vai jogar pelo Hulk. Não, com o Eduardo Domingues não existe isso, tá? Uma equipe não joga por um jogador, tá? Muito longe disso. Mesmo quando a gente pensa o centroavante, que nem sempre recebe essa bola, ele sofre muito, ele corre muito, ele tem que brigar com a zaga. Às vezes o lançamento é direto, esse centroavante tem que trabalhar esse cabeceio, né? Fazer segurar ali a zaga. Eu acho que o Galo talvez tenha na reserva um centroavante interessante para esse trabalho. Mas pensando no Hulk como esse centroavante aí, pode ter certeza que talvez já não funcione tanto como funcionou no passado, né? Então o Domingues ele gosta dessa transição rápida. Primeiro, saída do fundo. A saída do fundo, em geral, envolve, tá? Zagueiros que constroem, né? Se o goleiro tiver, e aí no caso do Galo tem essa capacidade com os pés, isso ajuda muito. O Domingues usa goleiro que sabe fazer esse trabalho. Então ele aproxima o zagueiro, né, para que esse zagueiro faça esse trabalho inicial com o goleiro. Em algumas situações, né, ele até manda um pouco para frente esses zagueiros aí, e esse goleiro faz essa primeira atração ali dos atacantes adversários e faz esse passe posteriormente. No Estudiante tem um Muslera, né? E no Galão da Massa tem o Everson, que é realmente um goleiro que faz a diferença também nesse ponto. Bem, a gente tem... ele joga com a trinca no meio de campo, né? Em geral com 4-3-3, né? Variando aí para 4-2-3-1 tal, enfim, 4... O fato é que ele joga com 3 no meio de campo, né? E um desses 3 jogadores é um volante camisa 5, tá? Esse volante camisa 5, num processo de saída de jogo, ele tende a voltar muito, né? Se aproximar muito daquele portador da bola, né? Também para dar segurança, atribuir a linha de passe, mas também para chamar a atenção. Entenda, o Domingues gosta de atrair a equipe para jogar com espaços mais livres, né? Enfim, quando essa atração funciona, quando a sua equipe atrai muitos atacantes adversários, claramente que esses atacantes, ao tentar pressionar a zaga do time do Eduardo Domingues, também os meio-campistas vão avançar na medida possível. E aí todas as linhas tendem a avançar também. Você não vai ter zagueiro colado no goleiro se os volantes e os meio-campistas avançaram, porque antes deles, né, os atacantes também avançaram. O que vai acontecer? Você vai ter aí a possibilidade de jogar, fazer um jogo de velocidade, né? E também de atacar o costado dessas linhas, tá? Tanto dessas linhas, essa linha que fica, esse espaço que fica no primeiro entrelinhas, digamos assim, dá para atacar esse primeiro entrelinhas e dá para atacar também esse segundo entrelinhas ali, ou seja, aquele espaço deixado entre os atacantes e meio-campistas, dá para fazer um ataque nesse espaço, né? Também dá para fazer um ataque, né, aquele outro espaço que fica entre a linha de meio-campistas e a linha defensiva, tá? Em algumas situações, a depender da capacidade de fazer com que essa bola chegue rapidamente ali ao ataque, né, também dá para explorar,
né, essa linha, na verdade, que não existe, mas esse espaço aí entre, né, o goleiro e a linha defensiva. Em algumas situações até mesmo isso é utilizado. E para tanto, o que ele resolve fazer neste caso aí? É um time que, assim, o time dele, né, gosta muito de jogar com essa bola longa, tá? Gosta muito de fazer esse lançamento longo, não é um chutão qualquer, tá? É tudo muito bem treinado, tá, gente? Aliás, um detalhe interessante do Eduardo Domingues é que ele é aquele tipo de técnico que gosta, né, de gastar um certo tempo, quando ele tem, para treinar aquilo que não está funcionando em alguns jogadores, tipo arremate, tipo situação de pressão quando chega ali na frente do gol, ele tende a treinar um pouco isso daí. Bem, o Eduardo Domingues, ele gosta, na verdade, de meio-campistas e jogadores que não sejam grossos, né? Então, por exemplo, um jogador como o Rony, talvez fosse interessante para fazer esse trabalho de velocidade, mas talvez não fosse interessante porque o Rony é um grosso, né? Alguns outros jogadores, enfim, na verdade ele prefere muito mais jogador técnico até mesmo do que jogador veloz, curiosamente, tá? Agora, quando a gente olha para os estudiantes, a gente percebe que parece que todos os jogadores são bons, né? Não, é porque eles são muito bem treinados, todos eles são encaixados dentro do esquema que também é treinado à exaustão e a coisa funciona. Então significa que o Eduardo Domingues ele pode dar certo no Galo no começo, mas ele é o tipo de técnico que vai dando certo à medida que o tempo passa, tá? Então, no primeiro mês, resultados mais ou menos ali que funcionam ou não funcionam, que agradam ou não agradam. No segundo mês já tende a mudar. No terceiro, quarto mês, a coisa começa a melhorar muito, tá? Porque ele vai detectando pouco a pouco as características dos seus jogadores, vai fazendo testes a partir dessas características para ir melhorando cada vez mais o seu esquema tático, enriquecendo ali o seu esquema tático, né? Então, essa bola longa é uma bola que funciona. Por isso o centroavante tem que ser móvel, tá? Muito móvel, tem que sair muito ali de perto da área, tem que usar muito bem o cabeceio, o corpo, isso o Hulk tem demais, tanto em cima como embaixo, né? Um negócio que não acaba nunca, né? Então, dá perfeitamente para usar o corpo aí e ganhar, né, um espaço ali, ganhar a bola da zaga, né? Proteger, esperar com que os meio-campistas cheguem um pouco mais. Ele gosta muito de jogadores que sejam bem mais técnicos do que velozes, mas também prefere e gosta de velocistas, tá? Se ele tiver, ele vai espetar esses velocistas. Na medida do possível, esses velocistas vão levar o jogo até o fundo. Bom, esses volantes, esse camisa 5, por exemplo, é um cara que tem que ser muito bom na marcação, porque em algumas situações você vai ter apenas um lateral indo à frente, a depender da situação, se a equipe precisar, os dois laterais vão à frente. Essa cobertura é feita, sobretudo, pelo volante camisa 5, que precisa ser muito bom, se locomover muito naquele espaço ali de forma horizontal, né? Se juntar a zaga se for preciso e assim por diante. Então ele gosta de inverter, mandar esse lateral para frente, inverter com o atacante, né? Com o meio campista atacante, né? Às vezes o meio campista ataca o fundo, às vezes é esse lateral que ataca o fundo, enquanto um faz um trabalho, o outro faz o facão, né? Enquanto um aprofunda, o outro faz o facão para enriquecer ali a presença da equipe dentro, na proximidade da área e dentro da área também. Quando chega na área, primeiro a situação se for possível arrematar, arremata para o gol. Se não for possível, se a situação não for muito agradável, vamos tentar construir esse gol, né? Então a gente percebe que há elaboração do trabalho de construção da jogada e há elaboração também para a finalização da jogada por parte do Eduardo Domingues, tá? Uma outra coisa, né, apesar disso, apesar dessa elaboração, quando chega perto da área, a ideia é que não fique tanto tempo ali tentando atacar. A ideia é sempre se aproveitar da falta de noção, né, da zaga, né? Da falta de concentração da zaga. O melhor é você fazer um ataque ao espaço quando os zagueiros ainda não estiverem muito conectados com o que você vai fazer, né? Quando os zagueiros entendem o que você vai fazer, aí já não é muito mais tão interessante assim. Então, o Domingues ele gosta de gerar essa surpresa aí, atacar os espaços, atacar o costado, fazer essa mudança de lateral, que ataca o fundo, e meia, que ataca por dentro e assim por diante, o contrário também. Usa um lateral, às vezes usa dois laterais. Laterais também tem que ser muito bom, correr muito, para fazer todo aquele corredor com muita eficiência. Enfim, é um técnico, gente, que exige demais dos atletas, tá? Mas muito, hein? Não é pouco não, tá? Exige muito dos atletas e muito fisicamente dos atletas também, tá? Então isso pode levar, entenda o que eu vou falar aqui, isso pode levar inicialmente, tá? Sobretudo quando os resultados vão começar a aparecer, pode levar a alguma crise ali de vestiário, tá? Alguma tensão no vestiário, e neste momento o departamento de futebol, que é essa instituição que é uma piada no clube, precisa funcionar para, enfim, mostrar para os jogadores que quem manda mesmo é o técnico. Claramente que ele é dono de vestiário, mas como ele vai
fazendo o trabalho dele, vai funcionando pouco a pouco, né? Até o momento que chega a um grau de consistência muito profundo, e aí ninguém contesta mais, enquanto esse processo é construído, às vezes aparecem algumas insatisfações, né? E neste momento é importante que alguns dirigentes, né, falem bem do técnico, esteja com o técnico ali na hora em que o resultado não for muito positivo, ou que um jogador fizer algum tipo de crítica para o técnico. Meu palpite sobre Domingos: é um dos melhores técnicos nesse trabalho de fazer uma equipe jogar com esse tipo de jogo, de transição, de defesa e ataque ao mesmo tempo, que é um jogo, por exemplo, que o Abel Ferreira faz aqui no Brasil, no Palmeiras, né? Eu acho que o Eduardo Domingues conhece muito mais de futebol do que o Abel Ferreira, tá? Se me permite a observação. E acho que o Eduardo Domingues é um muito bom técnico. Claramente que ele precisaria ainda ter uma Libertadores de América, né, para conseguir fixar seu nome entre os grandes, né? Isso não acontece, não aconteceu ainda, mas é um técnico, por exemplo, que já levou até o Colón de Santa Fé a título, gente, tá? Isso é muito importante. Então eu acredito que na Argentina, hoje, é um dos melhores técnicos trabalhando em algum clube de futebol, o Eduardo Domingues. Na minha opinião, está aprovado. Eu, se fosse consultado, eu indicaria o Eduardo Domingues. Acho que é um técnico que conhece demais de futebol, muito sério, muito comprometido. Agora, evidentemente, que ele vai pedir pelo menos 2 anos de contrato para assinar com o Galo, se de fato ele for assinar mesmo com o Galão da Massa. Então é isso. Se você gostou da análise, deixa o like, compartilhe, deixa um pix caso possa também fazê-lo, e muito obrigado pela gentileza da sua atenção.